boa noite a todos, muita paz. É com alegria que nós estamos iniciando mais esse seminário especial, né, sobre os Crop Circles. Vamos tentar entender o significado e o que é. A primeira aula de hoje nós vamos tentar entender o que são os Crop Circles. Depois nós vamos entender, né, quem fez, são os extraterrestres que fizeram mesmo, qual que é a mensagem oculta, né, e por que, depois nós vamos fazer uma discussão bem interessante, que 90% dos Crop Circles aparecem na Inglaterra, ou no Reino Unido. Né? Por quê? Né? Não entendeu? Então é uma questão interessante, são dados, são pesquisas estatísticas. Até hoje são mais de 10.700 Crop Circles no mundo. Tá? Então, vamos tentar entender. Então, a própria palavra já diz, né? Crop Circles. Ó, né? Isso aqui é inglês, tá? Ele é conhecido também como agrófilos. Ou, na verdade, não é agrófilos, agrogrifos. Tá? Entendeu? Sem esse acento aqui. Porque são grifos, né, que aparecem nas plantações, na agricultura. Agro de, né, não parece em outro lugar a não ser, né? Então, são círculos nas plantações. Geralmente, as plantações mais interessantes para esses crop circles é o trigo. As plantações de trigo são as que dão maior consistência aos crop circles, à forma desses objetos. Muito bem. Muito bom. Se nós formos analisar uma coisa, eu quero sempre analisar do ponto de vista esotérico, não vou analisar do jeito que o History Channel analisa, do jeito que esse povo analisa. Né? Nós somos uma vertente diferente. Nós sempre analisamos a coisa do lado espiritual, do ponto de vista, né, esotérico, transcendental da coisa. Bom, a primeira coisa que nós temos que conversar, a primeira coisa que nós temos que discutir aqui, todos nós, né? Ela não gosta muito de cola, você pegar ela. Ela já vai se irritar, né? A gatinha aqui no, no estúdio. Bom, então, desde tempos antigos, desde tempos imemoriais em nossa humanidade, nós recebemos sempre o auxílio do alto. O alto sempre nos envia, de uma forma ou de outra, sinais. Ok? Os antigos, bem antigos mesmo, ele envia o sol como um grande sinal divino. Simbolizava até Deus para ele. Né? Eles viam a lua. E geralmente, quando a lua entrava em eclipse com o sol, era mau presságio. Né? Geralmente os eclipses para os povos antigos eram mau presságio de coisas ruins. Né? Os antigos, né, em determinadas épocas bem primitivas, eles não entendiam, né, as configurações astronômicas, movimentos astronômicos no céu, né, por que acontecia eclipse, por que não acontecia eclipse, tá? O que era tudo isso daí? É o sol indo embora, né? O cara fazia uma reza, de repente o sol voltava, né? Os deuses venceram as trevas, puta festa depois, né? Quando estava começando o eclipse, todo mundo ficava cagando de medo. Vai roubar o sol, vai apagar o sol de vez, vai acabar a vida na Terra. E aí, então, a natureza, o mundo, o universo sempre nos enviou sinais divinos. Um dos sinais mais temidos que existia, um dos sinais mais incompreendíveis na época também, eram os cometas. Astros
estranhos que vinham no céu com um rabo muito grande, né? Em sua trajetória pelo firmamento. Geralmente era sinônimo também de maus presságios. Aparecia um cometa no céu, um aviso divino de que algo vai acontecer na humanidade, algo, você está me entendendo? Então, tudo se tentava entender como o alto, né, ou o divino mandando um aviso, mandando sinais à humanidade. Né? Então, ao longo da história, todos os povos em determinada época receberam o seu avatar. Entre aspas, o seu profeta. Todas as tribos, por mais primitivas que sejam na antiguidade, sempre existia um médium paranormal. Que a mediunidade, a paranormalidade, é, na verdade, um dom natural que é preparado pelo plano superior quando ele encarna algum tipo de alma para se servir de canal, né, entre o mundo espiritual e o mundo físico. Era necessário que isso se mantivesse conectado, porque senão a humanidade se perdia, as culturas ficavam desequilibradas, né? Então, em todas as religiões antigas, existia uma maneira do plano superior em fazer intervenções. E geralmente através, quando o sacerdote era bom, quando o médium era bom, porque existia muito picareta que só fazia merda, né? Só sacrificava seres humanos, toda aquela merda lá, e os Deus queria que sacrificasse. Aquela menininha linda, bonita, virgem, né? Como se Deus adorasse isso. Tá me entendendo? Põe ele pra fora, Ju, põe ele pra fora, senão ele vai fazer arte aí. Né? Os gatinhos entram no estúdio aqui e começam a fazer arte, então precisamos começar a botar para fora. Bom. Dessa forma, surgiram grandes religiões do passado, né? Grandes mestres, grandes avatares, como Rama, na antiguidade, Krishna, né? Buda, né? Na antiguidade, Sócrates, Platão, você está me entendendo? O Shiva, tem um gato aqui que ele pula na porta para abrir, você pode deixar que ele não faz arte. Ele abre a porta sozinho, ele sabe abrir. Ele quase abriu. Ele deixar, ele abre. Meu público de gato aqui é fogo, viu? Eita, sai. E tem um que pula na maçaneta da porta para abrir a porta, se não deixar ele entrar, ele fica lá pulando na maçaneta da porta. É arteiro. Bom, então, o que eu quero que vocês entendam é que sempre existiu um canal entre o plano espiritual e o plano físico para manter um certo equilíbrio na jornada do ser humano, de certas culturas, certos povos na Terra. Tá? Esses médiums, esses avatares vinham dar diretrizes, né? Ou seja, chamar a atenção do ser humano para a sua natureza espiritual, sua natureza transcendental, para as pessoas entenderem o que eles estão fazendo aqui, qual o significado dessa existência humana aqui na Terra. Os avatares tinham esse papel. Não deixar o homem se perder na densidade do planeta, nas trevas do planeta, por exemplo. Ser conduzido a gerar karma, e não conseguir sair dessa condição. Então, esse era o papel dos avatares, né? E em cima disso, muitas religiões foram escritas, a Bíblia foi escrita, né? Os Vedas foram escritos na Índia, né? E muitos textos, né? Na tentativa de orientar o ser humano na sua jornada para o espírito, no acordar, no despertar. Né? Nós tivemos grandes paranormais, grandes videntes, Nostradamus, né? Então, aí nós chegamos, por exemplo, no final do século XIX, né? Nós tivemos o grande evento, a grande revelação do kardecismo na Europa. Né? Então, Allan Kardec foi, na verdade, o chamado grande codificador dessa interatividade entre o plano espiritual e o plano físico através de médiuns e sensitivos. Tentando coordenar essa porta. O médium sempre foi uma porta, mas o médium, para ele ser uma boa porta, ele tem que ser equilibrado, harmonizado, não pode ser um superego que só faz merda. Né? Então, é para você identificar um canal autêntico de um canal, né, que não tem nada a ver, só está usando, né,
Porque na época do Kardec existia muita gente ganhando dinheiro com isso. Muita gente. E falsos médiums, ilusionistas, sabe, que faziam truques em palco. Existiam shows em palco para você falar com os mortos, sabia? É assim, você pagava o ingresso no teatro, sabe? Era no teatro até, o cara no palco, o médium, para você falar com os mortos. Eu estou falando, a sessão espírita era paga. Porque era um show. Você está entendendo? E geralmente esses shows eram através de ilusionistas, né? Que faziam truques, tal, apagava a luz, batia a mesa, o espírito batia a mesa, levitava a mesa, sabe? Um monte de coisas assim que existiam na época. Então, só que existia o médium verdadeiro. E o Allan Kardec fez o que naquela época? Ele fez, como ele não era médium, ele era um cientista. Né? O Allan Kardec era um cientista. Então ele estabeleceu um método científico para estudar a comunicação com os espíritos. Né? Por isso que ele escreveu praticamente no começo, lá, sob a orientação dos espíritos, um livro, né? É o livro dos espíritos, né? E o outro era o livro dos médiuns. Como o médium deveria ser, como o médium deveria se comportar, como que deveria ser um médium autêntico e verdadeiro. Tá? E o livro dos espíritos era exatamente a comunicação dos espíritos, dando orientação para nós aqui na Terra. Então, mas é muito interessante que, devido ao pragmatismo europeu, o europeu sempre teve um pragmatismo intelectual muito grande, e o espiritismo ele não foi muito bem aceito na Europa, né, porque ele veio, né, contrariando a maior de todas as religiões que existiam na Europa, a religião cristã católica, né, e principalmente a religião católica, né, e as outras religiões de origem cristã na Europa. E foi muito forte essa contestação. A reencarnação, por exemplo, era um tabu para a Igreja Católica. Tá? E a própria comunicação com os espíritos era algo totalmente proibido dentro da Igreja Católica. Né? E o espiritismo, na verdade, ele veio florescer no Brasil, muito mais intensidade, que hoje na Europa, na França, ele está morto. Tá? Você não acha centro espírita na França, é raríssimo. Né? Vocês verem como é que funciona a coisa, né? Precisamos ir uma equipe de brasileiros na França para fazer um filme sobre Allan Kardec. Uma equipe 100% brasileira para fazer um filme. Porque lá na Europa ninguém liga para Allan Kardec, ninguém vai fazer um filme do Allan Kardec. Tá? Ele não tem nada de famoso lá na Europa. Tá entendendo? Então nós consideramos o kardecismo uma das grandes revelações, uma das grandes portas, um dos grandes sinais, né, para fazer a ponte entre o plano superior, o plano espiritual e o plano físico que está aqui. Tirar o homem das trevas da percepção deste mundo. E a maior de todas as mensagens do kardecismo é a existência de vida após a morte. É aí só. Então a essência fundamental do kardecismo é demonstrar, provar para a humanidade, para que o ser humano acredite que existe vida após a morte. E que a vida continua e que existe a reencarnação. Tá? Muito bem. E no Brasil, todos vocês sabem, os grandes médiuns de nossa história fizeram grandes trabalhos, escreveram centenas de livros. Tudo isso são sinais que o alto nos deixa para apontar o caminho espiritual. Ok? Muito bem. Depois eu vou mostrar uns desenhos aí nas plantações. Né? Agora, nós chegamos, então, chegamos no século XX. Saímos do século XIX e chegamos no século XX. O século XX é denotado pelo século da ciência e da tecnologia. É exatamente o século onde houve a separação profunda entre ciência e religião. Tá? Nós tínhamos em toda a Idade Média, a religião era o poder e a religião era o conhecimento. Quando começou a surgir um movimento na Europa chamado Renascimento, tá? O Renascimento era praticamente o fim da Idade Média e a cisão completa do poder da Igreja sobre a sociedade. Vindo a ciência de um outro lado, demonstrando todas as bobagens, todas as besteiras que a religião nos impunha,
como verdades absolutas e indiscutíveis, de origem divina, né? E tudo isso começa a separar profundamente o homem, né, entre ciência e religião. A ciência se tornou, então, uma busca materialista pela verdade, tá? Uma busca lógica da ciência materialista, e continuou a religião cada vez mais distante desse homem que voltou-se para a ciência e para a tecnologia. Ok? Então, praticamente, a religião perdeu realmente o poder na sociedade. Né? Ela não ditava mais as verdades, ela não julgava mais a pessoa, nem queimava mais as pessoas da fogueira. Ela perdeu esse poder, esse domínio. Né? E foi muito bom isso, porque a igreja era terrível, era uma coisa atrasada, primitiva do cacete. Tá? Tá aí o kardecismo para provar o quanto ela era atrasada, quanto que ela era primitiva, quanto que ela era, né, do conto. Vocês viram, né? Que coisa mais linda. Ele é inteligente para burro. Os felinos são muito inteligentes. Bom, então, aonde eu quero chegar? Vocês vão ver. Então, o arquétipo do século XX é o arquétipo da ciência e da tecnologia. É isso que o homem vai acreditar. E as novidades que chegaram, o Brasil se influenciou muito pelo espiritismo, pelo kardecismo. Tá? E no Brasil também sofre uma influência muito grande das religiões afro, que em outros países não tem. Né? Nós sofremos uma influência muito grande das religiões afro e é fundado aqui a Umbanda também. A Umbanda é um movimento de cisão entre o espiritismo kardecismo e o espiritismo, vamos dizer assim, afro. Tá? E dando ao que a gente chama de um sincretismo religioso muito grande. Né? E um pluralismo, né, religioso maior. Bom, então nós tivemos sinais de todos os cantos. Bom, aí, na segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, então o mundo do século XX, ele teve duas coisas muito importantes, coisa que nunca existiu antes. Duas grandes guerras mundiais, que nunca existiu antes, e o advento da tecnologia e da ciência, que avançou muito durante essas duas guerras. Tá? A ponto de, no final da Segunda Guerra Mundial, nós temos, né, a construção da bomba atômica, uma arma de destruição em massa que poderia levar o planeta ao verdadeiro apocalipse. Então o cenário do século XX é um cenário muito diferente. Então, nós tivemos uma cisão muito grande das religiões primitivas que existiam e o avanço da ciência. Então, hoje, a verdadeira inquisitora do século XX e do século XXI não é mais a igreja. A inquisitora é a ciência. Ou seja, na Idade Média, era verdade aquilo que a religião assinava embaixo. Se o Papa não dissesse que é verdade, não é verdade. Certo? Hoje não. Hoje o Papa pode falar 1 milhão de vezes que ninguém liga mais para o Papa. Certo? Hoje as pessoas ligam só para a ciência. Ok? Vide a pandemia aí, né? Quem dita? Ciência que dita as verdades na pandemia. Mas ninguém. Né? E com o advento da tecnologia, com o advento do ser humano indo para as estrelas, né? Indo para a Lua, fazendo suas naves, explorando o sistema solar, a astronomia, a astrofísica crescendo muito, o que é o grande arquétipo do século XX? É isso aqui, ó. É o disco voador e é o ser extraterrestre. Então, este aqui se tornou, no século XX, o maior de todos os sinais, né, de uma ponte através da intelectualidade, sem passar por religião. Então, a ciência, que é a verdadeira inquisitora e buscadora do conhecimento sem religião, sem a espiritualidade, olha para o extraterrestre como o seu grande Deus. O ET é o Deus da ciência, porque são raças tão avançadas que o conhecimento dela de ciência, física e tecnologia é tão avançado que para qualquer cientista, um contato com o ET, ele está entrando em contato com o seu Deus. Vocês estão me entendendo ou não? Tá? Não é mais aquele Deus do cristão. É o Deus da ciência. Está entrando em contato com aqueles que sabem tudo o que os cientistas almejam e sonham em descobrir.
e entender sobre o universo, entender sobre a vida, sobre a biologia, né? Sobre o DNA, todas essas coisas que a biologia quer saber, eles já sabem. Tudo que a física quer saber, eles já sabem. Tudo que a astrofísica está tentando descobrir sobre mundos, estrelas, eles já sabem, eles vêm de lá. Então, vocês não têm noção o impacto que não é para a consciência humana o arquétipo do extraterrestre e do disco voador. Então, sem dúvida nenhuma, os extraterrestres são o grande sinal do século XX e do século XXI. É o grande avatar do século XXI. Tá? Não vai existir nenhuma pessoa que vai ser tão famosa quanto Jesus nesse planeta, hoje em dia. Sabe? O Serigó tinha mais poder que Jesus, quase, fazia 300 mil milagres. Quem ligou para o homem? Sabe? Aqui no interior do Brasil, os Estados Unidos nem sabia quem era o cara. Então não adianta vir um indivíduo desse, de novo. Por isso que não veio.